Vamos analisar o texto do capítulo 12, que diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Vamos fazer a leitura alternada, cada um vai ler um versículo, mas vamos ler de forma bem audível, tá? Então, cada um dos irmãos poderá ler um dos versículos. Versículo 2, alguém voluntário? O 8. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador do nosso irmão, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Só até aqui, meus irmãos. Nós vamos tentar expor até o versículo 12 hoje. Muito bem. O capítulo 13, o que está escrito aí em cima do capítulo 13? Então nós temos que entender que o capítulo 13 e o capítulo 12 trata-se do mesmo evento, tá? Então o capítulo 12 fala do dragão que persegue a mulher e quer devorar o menino, filho da mulher, certo? Depois desse dragão ele é expulso do céu com a terça parte dos anjos. O capítulo 13, veja, o drama em torno do capítulo 12, o drama é em torno de o dragão perseguindo a mulher, o tempo todo. O dragão se deteve em frente à mulher, o dragão se deteve em frente à mulher, a mulher fugiu para o deserto, mas Deus levou a mulher para o deserto nas asas da grande águia, e o dragão quis devorar o menino, tá? Quando você vai para o capítulo 12, você enxerga o quê? A besta que emerge do mar, capítulo 13, aliás, capítulo 13, a besta que emerge do mar, capítulo 13, versículo 11, a besta que emerge da terra. O que são essas duas bestas? Eu vou adiantar para os irmãos, tá? A besta que emerge do mar é um sistema político global, tá? A besta que emerge da terra é um sistema religioso global, único, uma religião mundial e uma política, uma ordem mundial política, tá?
Então, uma economia unificada, uma política unificada e uma religião unificada. Então, essas duas bestas não são duas pessoas. As duas bestas são dois sistemas, sistema político e sistema religioso. E sempre foi assim. Sempre foi assim. A luta contra a igreja, contra o povo de Deus. Qual foi o primeiro grande inimigo dos israelitas em termos assim de império? Egito. Egito era um sistema político e religioso. Os filisteus, sistema político, religioso. Os assírios, sistema político, religioso. A Babilônia, sistema político e religioso. Por quê? Eles se consideravam Deus, né? Os persas, sistema político e religioso. Tá? Então sempre foi assim. O diabo, quando o diabo se levanta para perseguir os crentes, os israelitas ou os crentes no Novo Testamento, até nossos dias, ele se levanta através de um sistema político e religioso. Ok? O Estado Islâmico é um Estado islâmico, já diz, né? A palavra já diz. Então essa besta aqui, essas duas bestas, é o sistema político e religioso. Não é um ser humano, tá? Agora, por trás dela vai ter um ser humano, que é o homem da iniquidade, o anticristo. Ele vai ser o grande líder político e religioso por trás dessa grande besta. E o capítulo 13 fala que essas duas bestas, elas vão surgir para perseguir a igreja e para matar muitos crentes. Ok? Evento do capítulo 12. E qual é a diferença? É que o capítulo 12 são os bastidores espirituais por trás disso. Ok? Ficou claro? Veja, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte. É mais ou menos como Daniel. Lá no final de Daniel não mostra uma batalha, não é, entre o príncipe da Pérsia, que estava subjugando os israelitas, etc., causando dificuldades. Mas depois, no final de Daniel, mostra o que estava por trás, uma batalha espiritual. Não é verdade? Uma batalha espiritual. Então, por trás dos grandes inimigos humanos do povo de Deus, existe um inimigo espiritual. Quem estava por trás do gigante Golias? Quem estava por trás? Satanás. Quem estava por trás do Império Egípcio? Satanás. Tá? Então, nós temos que entender que o capítulo 12, ele já mostra os bastidores espirituais do capítulo 13. Vocês entenderam a relação do 12 com 13? É mais ou menos como se Deus nos trouxesse à luz um raio-x do que está por trás do que está acontecendo no Brasil, por exemplo, na corrupção do Brasil. O que a gente vê no jornal é o quê? O aspecto factível, os fatos visíveis. Mas a gente não sabe o que está por trás disso. Não é verdade? O Estado Islâmico, o que a gente vê no noticiário, é um sistema político, um sistema religioso. E se você conversar com um sociólogo, um filósofo, um jornalista, ele só vai olhar por esse prisma, político e religioso, matando os cristãos. Só que a Bíblia mostra o que está por trás. É um sistema, por trás desse sistema, é uma batalha espiritual, tá? Entre o dragão e a mulher. Ok, meus irmãos, pausa, 60 segundos para dúvidas. A mulher símbolo significa igreja. Já vamos chegar nessa parte. Alguma dúvida sobre essa relação aí? A besta que emerge do mar e da terra são a mesma coisa? Não, um é político, outro é religião. Não é a mesma coisa. Passou 60 segundos. Não há mais espaço para perguntas. A palavra do crente tem que ser se sim ou não. Muito bem.
Quando eu era novo convertido, eu achava que quando alguém me perguntasse uma coisa, eu tinha que responder sim, sim. Ou não, não. Coisas de novos convertidos. Muito bem, meus irmãos. Nós temos que enxergar no capítulo 12 três grandes personagens. Três grandes figuras no capítulo 12. Tudo gira em dessas três grandes figuras. Vê se vocês conseguem entender quais são. A mulher, o dragão e o menino, o filho, o varão. Tem diadema? Emanuel conseguiu me superar na piada. Diademas, né? Muito bem. Então, entendemos a relação do capítulo 12 e capítulo 13. Enxergamos os três principais personagens, né? A mulher, o menino e o dragão. Agora nós vamos, então, para a interpretação versículo por versículo. Eu não estabeleci o estudo desse capítulo de forma temática. Vocês estão percebendo que, às vezes, o capítulo eu elaboro de forma temática, dou um tema e depois estudo a divisão dele? E tem capítulo que eu estudo versículo por versículo. Não que o temático não seja versículo por versículo, também é versículo por versículo. Mas esse aqui nós vamos direto ao ponto, analisando de forma corrente os versículos. Vamos lá, versículo 1. Estão prontos para me acompanhar? Estão prontos para abrir a Bíblia? Então vamos lá. Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu. Então, aonde que ele viu esses sinais? Eu já pedi desculpa para os irmãos, cara, minha voz. Então eu peço um perdão pleno, para não ficar pedindo perdão toda hora, tá? Um sinal no céu. Por que um sinal no céu, meus irmãos? Não significa que esses eventos estão acontecendo no céu. Jesus nasceu no céu? Ele nasceu no ventre de Maria, aqui na terra. O que ele está vendo é o sinal no céu. Que sinal é esse que ele enxerga no céu? Essa grande batalha entre a mulher e o dragão. A batalha entre o diabo e os seguidores de Cristo, ela acontece em que lugar? Vamos lá para Efésios. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Encontraram? Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Aonde acontece a batalha? Nas regiões celestes. Aonde ficam as regiões celestes? Não é o firmamento. As regiões celestes não é o firmamento, nem é a habitação dos anjos. Também. Aonde é? Aqui, ó. À nossa volta. Porque ele está falando da luta espiritual do crente contra o diabo, não está? Por acaso a nossa luta contra o diabo acontece no céu? Não. Capítulo 2. Versículo 6. Alguém lê, por favor. De forma bem audível. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Sim ou não? Sim, né? O verbo diz aqui, ó. E nos fez assentar.
Nós já estamos assentados nos tronos ao lado de Cristo. Para quem acha que a igreja não está reinando com Cristo, para quem acha que nós não estamos no milênio, para quem acha que nós não estamos reinando, então nós não estamos sentados em tronos, em tamborete, banqueta, banquinhos, porque se nós não estamos reinando, nós não estamos reinando. É um sofá, é um banco, o que é isso? Que nós já estamos sentados. Ele já nos fez assentar, nós já estamos assentados. Aonde? Regiões, mas ainda não de forma plena. Ainda não de forma plena. Lembra da última aula? O reinado pleno de Cristo ainda vai vir. Mas nós já estamos assentados nos... É por isso que Jesus nos deu autoridade sobre os demônios. Eu vos dou autoridade para pisar, tá? Escorpiões e serpentes, para expulsar demônios. Então, os discípulos ficaram felizes, porque os demônios se lhes submetiam, né? Então, já existe uma luta espiritual nas regiões celestiais. Existe um posicionamento do crente na região celestial. Posicionamento de autoridade. Por isso que o crente não tem que ter medo do diabo. Capítulo 1, versículo 3 de Efésios. Alguém lê bem audível? Então, veja que nós já estamos fazendo parte dessas regiões celestiais. Porque é nessas regiões celestiais que Deus já tem nos dado toda a sorte de bênçãos espirituais. Dons espirituais, né? Capacidades espirituais. Isso acontece... As regiões celestiais é uma maneira metafórica de se referir ao mundo espiritual. Ok? João, ele vê um sinal no céu. O dragão perseguindo a igreja. Por quê? Porque ele viu isso no céu. Não é porque a igreja está lutando no céu contra o diabo. É porque essa luta acontece nas regiões. Ficou claro, meus irmãos? Então, voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Apocalipse. Estamos no versículo 1. Viu-se grande sinal no céu. Por que grande o sinal? Porque a luta, essa batalha, ela é grande. Ela é extensa historicamente. Começou lá no Antigo Testamento. E ela é grande imensamente. Em termos de proporções, ela é grande. A saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Aí vem diversas interpretações. Alguns acham que essa mulher é Maria, né? Outros acham que essa mulher é Eva. Outros acham que essa mulher é Israel somente. Outros acham que essa mulher é somente a igreja. Quem é esta mulher? Muito bem, vamos lá. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Esteja atento àquilo que nós iremos falar agora. Esteja atento. Para você entender a relação que o Antigo Testamento faz para poder chegar nesta mulher. Então esteja atento. Não divague a sua mente neste momento. Gênesis 3,15. Alguém lê, por gentileza. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Que mulher é essa daí? Que mulher é essa de Gênesis 3,15? Eva. Tem um artigo definido aí, não é? Eva. E quem é a serpente? Apocalipse 12 fala que aquele dragão é a antiga serpente. Então, essa inimizade do diabo com Eva não se resume a Eva. Ela se estendeu no decorrer da história pelo descendente de Eva.
Quem foi? Cite aí um dos descendentes de Eva. Abel. Por acaso, Abel ou Sete pisaram na cabeça da serpente? Então você já começa a entender que isso que Deus está falando não se cumpriu naquela época. Ela se estendeu, porque essa batalha, essa inimizade, ela é grande. Lembra que o sinal que João viu no céu é grande? Viu-se um sinal grande? Ela é extensa historicamente. Ela se estendeu. Quem pisou na cabeça da serpente, gente? Jesus. Então, essa mulher, aquela mulher, ela não significa Eva apenas. Ok? Muito bem. Mas é claro que a partir dessa promessa, a mulher em Israel passou a tomar uma importância muito grande. A mulher ela passou a ser uma figura importante, como o canal queria trazer o Messias. Ok? Por isso que a mulher que era estéril em Israel era algo passivo de depressão. Porque era o fim do mundo para a mulher ser estéril, porque ela findou-se a possibilidade de ela ser canal de bênção para Israel e ser a mãe do Messias. Entenderam? Por isso que era uma maldição para ela, muito grande, ser estéril. Voltemos a Apocalipse. Apocalipse não. Vá para Mateus, capítulo 2. Mateus 2. Mateus capítulo 2, versículo de número 16. Acompanhe. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes, sistema político e religioso, lembra? Sistema político? Herodes era uma autoridade política. Grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Alguém lê o versículo 17 e o 18, por favor. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Elias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e por seu marido, porque não era satisfeito. Meus irmãos, o texto está dizendo que se cumpriu o texto que diz que Raquel estava chorando. Por acaso Raquel estava viva nessa época? Estava viva Raquel nessa época de Jesus? E o texto está mentindo? Que Raquel era essa? Jerusalém, Israel, o povo de Deus. Ok? Raquel é uma metáfora para se referir ao povo de Deus, porque o Messias iria nascer da onde? Dos israelitas, do meio do povo de Deus. Isso vai ficar mais claro em Gálatas. Abramos nossas Bíblias em Gálatas. O que eu quero dizer para os irmãos, que a Bíblia, por causa da profecia, por causa da maldição prometida a Satanás em relação a Eva, porque ela foi preferida para Satanás no contexto de Eva e Adão, da queda, a Bíblia passou a usar a figura da mulher como uma figura de grande importância para a vinda do Messias na luta espiritual contra o diabo. Ficou claro? Por isso que a Bíblia usa o nome de mulheres para se referir como se fosse a igreja. Então aqui a gente já viu o primeiro caso. Se aqui não era a igreja, ou se aqui não era na verdade o povo de Deus, então era Raquel, literalmente. Então Raquel ressuscitou e teve esses milhares de filhos que Herodes mandou matar. Vamos para Gálatas, meus irmãos. Haja paz em nossas almas. Vamos para Gálatas.
Gálatas capítulo 4, versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são o que, irmãos? Alegóricas. Quer dizer, Sara existiu de verdade? Existia. H existiu? Ou foi só um H? Essa piada foi muito... Essa foi péssima, não foi? Essa foi ruim. Ou foi só um H? Eu não perco a amizade, mas não perco a piada. Raquel existiu, literalmente? Raquel existiu? Mas ao mesmo tempo que Eva existiu, ao mesmo tempo que elas existiram, elas serviram de alegoria, ou tipologia, ou metáfora. Versículo 24. Estas coisas, essas mulheres são alegóricas, porque estas mulheres são o quê? Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é H. Monte Sinai, lei de Moisés, lei. Okay? Versículo 25. Ora, H é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, porque os judeus rejeitaram Jesus. Lembra? Veio para o que eram seus e os seus o rejeitaram. Versículo 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre. A qual é a nossa? É Maria. Quem é a nossa mãe aqui? É Maria? É a Jerusalém lá de cima. Quem é Jerusalém lá de cima, que é a nossa mãe? É a igreja. Porque Deus usa a igreja para pregar o evangelho da onde nós nascemos de novo. Versículo 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama. Lembra que eu falei porque que as mulheres ficavam muito tristes quando elas eram estéreis? Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Versículo 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Filhos da Jerusalém. Ok? Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Vamos lá. Na verdade, capítulo 12. Haverá perdão para mim porque eu errei apenas uma página. Capítulo 12. Versículo 18. Ele vai fazer o mesmo contraste que Gálatas fez, que Paulo em Gálatas fez. Perceba. Ora, não tens chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e a trevas e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras traz, que quantos ouviram suplicaram que não se lhe falasse mais. Pois já não suportava o que lhes era ordenado, até um animal se tocar o monte. Que monte é esse? Sinai, que é representado pela mulher chamada Agar, que representa a lei. Até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado. Quem chegou, gente? Quem tem chegado? Nós, ele está falando para nós, povo de Deus. Vocês, tende chegada aonde? Ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo e a... Sara representava o quê? Jerusalém. Quem é a nossa mãe? Jerusalém, que representa a igreja. A Jerusalém celestial, a intocáveis hostes de anjos. A universal, a igreja universal, bíblica, versículo 23. E igreja, para ficar mais claro ainda,
e igreja dos primogênitos arrolados no céu. Então, meus irmãos, quem é aquela mulher de Apocalipse 12? Versículo 23. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. E por que ele não deu o nome de igreja? Por que ele usou o nome de a mulher? Porque a partir de Gênesis 3,15, a mulher passou a ser a representação da igreja. Lembra de Raquel em Mateus? Raquel chorava. Lembra de Gálatas, capítulo 4? Ok? A mulher então passou a representar a igreja. É tanto que a igreja, ela é noivo ou ela é noiva? Ela é marido ou ela é esposa? Ok? Então, voltemos a Apocalipse 12. Receio que nós não venhamos a completar o capítulo 3, versículo 3 hoje. Porque há muita coisa que temos que dizer hoje. No capítulo 12, versículo 1. Já tem muita coisa para falar no versículo 1. Mas não tem problema, meus irmãos. Esse ano nós vamos terminar Apocalipse. Amém? O justo viverá pela fé. Muito bem. Versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu. Isso aqui já está claro para vocês. O sinal no céu. A saber, uma mulher vestida do sol. Agora vamos ver dentro do próprio versículo dados que indicam ser a igreja. A mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Por que o sol e a lua estão debaixo dos pés dessa mulher? Por quê? Está vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Obrigado, Manuel, pela correção sadia. Vamos para Salmo 121. Leiamos o Salmo 121. Eu vou só ler os versículos e os irmãos vão deduzir o significado. Salmo 121. Meus irmãos, acompanhem comigo. Versículo 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de... O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem guarda Israel ou quem guarda nós, os crentes? Os crentes. Então, esse Israel é quem? Os crentes. Os crentes. Versículo de número 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Em que horário do dia nós precisamos de sombra? Em que horário nós precisamos de sombra? À noite? De dia por quê? Porque está sol. Porque o calor do sol pode nos molestar, nos prejudicar, ok? Continue comigo, meus irmãos, continue comigo. Não me abandone. Versículo de número 6. De dia, olha, ele vai explicar. Se não ficou claro, ele explica em seguida. Por isso que Deus é tão bom, né? Que ele mesmo explica. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. E a lua causa mal ao ser humano? A lua nos causa mal? Não causa mal, meus irmãos. Mas o período em que ela governa é um período tranquilo? Não, é um período perigoso. Ainda mais para quem vive no deserto. É ou não é? Para quem está vagando no deserto. Então vamos para Êxodo. Êxodo 13.
Cida, não fui eu que te passei esta gripe, foi? Para eu não me sentir mais culpado. Por as crianças? Então, tu estás perdoada. Porque, segundo os católicos, elas não têm pecado. 13:21. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Salmo 121. Lembrou? Para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo. Para quê? Para alumiar. A fim de que caminhassem de dia e de noite. Para alumiar. Por quê? Salmo 121. Não permitirá que os teus pés tropecem. Porque o deserto não é igual a Avenida Paulista, um tapete. Ok? Tem buraco, tem escorpião, tem bandido escondido atrás dos montes, salteadores. Como Deus é maravilhoso. Vocês percebem a harmonia da Bíblia? Consegue perceber? Isso é apenas o princípio das maravilhas. Volte para Apocalipse capítulo 12. Por isso que o Salmo 121 não fala, ele guardará a tua saída e a tua entrada. Não fala isso. Ele fala, ele vai guardar o quê? A tua saída primeiro. E depois a tua... Por quê? Porque primeiro o povo de Israel saiu da onde? Ele guardará a tua saída. E guardará a tua entrada na terra prometida. Ficou claro, meus irmãos? Então, Êxodo 13, Salmo 121, Apocalipse 12, tem tudo a ver. Ok? Volte para Apocalipse 12. Então, você tem que, dentro desse estudo que nós falamos até aqui, separar algumas palavras-chave. Então, sombra, iluminar, ou alumiar ou iluminar o caminho. Lembra? Êxodo 13? Sombra, guiar, iluminar, sol, lua, guardar, entrada, saída, deserto. Deserto. Ok? Apocalipse 12. Versículo 6. Alguém lê de forma bem audível. Viu a palavra deserto aí? Êxodo, Salmo 121, deserto. Versículo 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até deserto. Ao seu... Aonde é o lugar da mulher? Aonde é o lugar da igreja? Deserto. Onde é o lugar do crente? Você perguntou para Deus recentemente por quê? Por que Deus? Por que comigo? Por que essa luta comigo? Porque aí é o seu lugar. Posso ouvir um glória? É difícil dar glória a Deus quando a gente ouve paulada de Deus, né? Eu falei isso ironicamente, não sou da filosofia de incentivar a igreja a dar glória, tá, irmãos? Dar glória tem que ser algo espontâneo do coração da pessoa, não tem que ser forçado. Mas, meus irmãos, vocês conseguem perceber então que essa mulher é a igreja, é o povo de Deus, na verdade, desde o Antigo Testamento. Então, esse sol, essa mulher vestida do sol, simboliza o quê? Que Deus guiava essa mulher e tem guiado no meio do sol. O sol não iria molestar, porque se ela estava vestindo do sol, então é porque o sol não estava causando mal a ela. De dia o sol não te molestará. Pelo contrário, esse sol não molesta a mulher. Pelo contrário, já serve de luz para guiá-la.
E aponta também para o sol da justiça de Malaquias, que é o próprio Cristo que ilumina esta mulher. A lua debaixo dos pés. Por que debaixo dos pés? Porque os poderes da natureza, tanto o sol como o prejuízo que a escuridão da noite pode provocar para a mulher, que é para o povo de Deus, lembrando de Israel, não iria prejudicar. Por quê? Porque ela estava sob o controle da lua, quer dizer, estava por cima da lua. Não é? Quem é do Nordeste entende, por cima da carne seca. O que significa isso? Você está por cima da situação, não é? Você está por cima da lua, não é? Por cima da lua. Por quê? Porque de dia não te molestará o sol e nem à noite não vai. Não é literal, meus irmãos. Não é que essa mulher está literalmente em cima da lua. Não é. Para fechar o pacote e concluirmos que se refere à igreja, versículo 1 ainda. Uma coroa de 12 estrelas. Coroa na Bíblia se representa o quê? Governo, liderança. Liderança. Então essa mulher, ela é liderada por 12 estrelas na cabeça. Né? 12 estrelas. Quando a expressão estrela, ela aparece vinculada ao número 12, ou outras figuras que estão vinculadas ao número 12, está fazendo referência a 12 apóstolos e 12 tribos. Ok? Isso significa que esse povo, que essa mulher, tem sido liderada, governada por 12 tribos, lembra? E por 12 apóstolos. Qual é o fundamento da igreja? Os apóstolos. Ok? Alguma dúvida de que essa mulher se refere ao povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento? Ao povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Muito bem. Se refere a Maria? Alguns acham que porque fala no versículo de número 6 que ela fugiu para o deserto, lembra Maria, lembra? Maria e José fugiram para o deserto? Está errado, porque quando a mulher fugiu para o deserto aqui, o menino já tinha nascido, versículo 5, e já tinha subido para o céu. Tá? Então não está falando de Maria. Meus irmãos, viu como a gente, lendo a Bíblia, falei para vocês, se preparem aí. Versículo 2. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, gravidez gera o quê? Expectativa. Então, grávida por quê? Expectativa. Aponta para a expectativa. Grita com dores de parto, com as dores de parto. Meus irmãos, quando começou a expectativa do povo de Israel esperando o Messias? Quando começou algo chamado esperança messiânica? Qual foi a primeira vez que Deus prometeu destruir ou derrotar o diabo? Pronto. A partir dali, nasceu um sentimento de gravidez em Israel. Ok? Nasceu um sentimento de gravidez. A gravidez ela é uma metáfora de quê? Expectativa. Nasceu uma expectativa de que a qualquer momento Deus iria cumprir aquela ameaça que ele fez aquela promessa que ele fez para Satanás. A partir daí, todo o nascimento, quando era um menino que nascia, em circunstâncias sobrenaturais ou diferenciadas, todo mundo ficava naquela expectativa de que aquele ali fosse o Messias. Cite 2 exemplos do Antigo Testamento, que foi assim. Moshe, não é? Moisés. Depois,
Sansão. Lembra da promessa do nascimento de Sansão? Samuel, Davi, certo? Então, José também, no final da sua vida ali como rei, são homens que traziam aquela expectativa, será que é ele? E muitos, no período de Jesus mesmo ali, antes de Jesus nascer, já haviam muitos judeus que advogavam para si o direito de dizer que era o Messias. Haviam muitos que se diziam o Messias. Tá? Por isso que Mateus faz questão de falar dos sinais, os magos. Né? Muito bem. Vocês entenderam então por que toda aquela expectativa quando nascia um menino em Israel? Entende agora por que a mulher que era estéril, ela era frustrada? Entende agora? Porque existia essa gravidez, essa expectativa. Tá? É claro, essa mulher aqui de Apocalipse 12 se refere ao povo de Deus de forma geral, do Antigo e do Novo Testamento. Mas em alguns momentos do versículo, ele dá ênfase em alguns aspectos, em alguns momentos desse povo. Às vezes esse momento está relacionado ao Antigo Testamento, como no versículo 2, dores de parto, porque não tinha nascido ainda o menino. Então, está falando do povo de Israel no Antigo Testamento. Ok? Versículo 6 fala que a mulher fugiu para o deserto. Então, a ênfase do versículo 6 é que o menino já tinha nascido. Então, é mais o povo de Deus no Novo Testamento, para cá. Volte para Apocalipse 12. Fala que essa mulher sofria tormentos para dar à luz. Porque todas as vezes que o povo de Israel eles eram escravizados, eles sofriam tormentos. E cada vez mais desejavam que o Messias viesse. Quando Jesus aparece no Novo Testamento, o povo de Israel estava sendo subordinado, escravo de qual império no Novo Testamento? Os romanos. Lembra da reação da mulher samaritana, quando ela descobriu que ele era o Messias? A alegria dela? Era uma alegria misturada com encontrei a salvação espiritual e também a salvação política. Eles achavam que Jesus iria salvá-los politicamente também. Muito bem. Porque, afinal de contas, a besta ela é um sistema religioso e político. Volte para Apocalipse 12. Ou você já está em Apocalipse 12? Então, mantenha-se em Apocalipse 12, versículo 3. Meus irmãos, olha, eu vou até quando vocês aguentarem. Não? Então tá bom, vou até às 9. Versículo 3. Versículo 3. Muito bem, agora vai começar um momento tenso. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho. Vermelho simboliza o quê? Sangue. Esse dragão, ele adora o quê? Derramar sangue. Derramar sangue. É o que ele mais quer, derramar sangue dos crentes. Um dia alguém fez uma pergunta para mim. Pastor, o diabo pode matar um crente? Porque todo mundo acha que o diabo pode matar um ímpio, né? Matar sim, sei lá, deixar o ímpio possesso e o ímpio se joga do prédio, alguma coisa assim. Mas o diabo pode matar um crente? Meu objetivo foi só causar esse tumulto. Vamos voltar para o texto. Muito bem, meus irmãos. Meus irmãos, capítulo 11, Apocalipse 11. Apocalipse capítulo 11.
Lembra quem são essas duas testemunhas? Representam o quê? Os crentes, do Antigo e do Novo Testamento. Versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas. Vamos voltar. Respondeu alguma coisa aí? O diabo ele pode entrar no anticristo e matar um crente? O diabo pode usar um ímpio para matar um crente na perseguição? Ligue para as esposas dos missionários que morreram no Oriente Médio recentemente. E ela vai responder. Vamos lá, meus irmãos. É claro que o diabo vai usar alguém. Por isso que Jesus diz, não temam aqueles que podem matar o corpo, porque podem matar o corpo. Ok, meus irmãos? Voltemos a Apocalipse 12. Então, versículo 3. E aí nós vamos terminar no versículo 3. Hoje. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande. Quem é esse dragão, meus irmãos? Onde está escrito quem é esse dragão? Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Esse é um dos motivos porque eu acredito que aquela serpente ela era Satanás, não era um animal. Mas não vem ao caso. Em um outro estudo nós falaremos sobre isso com calma. E não é o mais importante, nem aqui nem em Gênesis. O importante é saber que por trás disso estava quem? Satanás. Satanás. Então volte para o versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande. Significa que ele tem muito poder, tá? Significa que ele tem muita força. Ele tem poder de fazer sinais e maravilhas. O diabo tem poder de fazer sinais e maravilhas. Capítulo 13, versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Quem deu esses sinais à besta? O diabo. Porque quem está por trás da besta? O diabo. Ok? Versículo 13. Apocalipse 13, 13. Só para você ter noção do poder de Satanás. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, esse dragão ele não é pequeno, ele é grande. Se você estiver morrendo de medo, então se consagre mais a Deus. Ou talvez seja necessário nascer de novo. Porque nós não precisamos ficar assim, morrendo de medo do diabo. Mas não devemos ignorar os seus desígnios, disse Paulo. Capítulo 12. Versículo 3. 12, versículo 3. Vermelho, porque é assim que ele tem feito com os crentes, matado muitos crentes. Aí vamos terminar com essas palavras. 7 cabeças. Cabeça na Bíblia simboliza o quê? Liderança, governo. Número 7 simboliza o quê? Pleno, completo. Quando fala perfeito, não é necessariamente perfeito sem pecado. Significa pleno, completo. Porque em quantos dias Deus completou o mundo? Então, completo, exatamente. Então, 7 cabeças significa que esse dragão, ele tem uma liderança e plena, completa, desde o início, desde Gênesis até hoje. 10 simboliza um nome completo também. Chifre na Bíblia simboliza o quê? Com o que Samuel ungiu Davi para ser rei? Chifre, colocou azeite no chifre, lembra? Então chifre simboliza também governo, autoridade. E nas cabeças 7, diademas. Diadema simboliza o quê? Simboliza governo, liderança. Ok? Muito bem. Isso significa que esse dragão, ele vai perseguir a mulher através de um sistema político, que é a besta que emerge do mar. Por isso que eu falei que tem tudo a ver o capítulo 12 e o capítulo 13.
Na próxima aula nós vamos entender o que significa o versículo 4, que fala que esse dragão ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos. Quando que aconteceu isso? Depois nós vamos entender como que Jesus expulsou Satanás do céu. Satanás, então, ele iria até o céu, ele tinha acesso ao céu. Satanás, ele pode entrar na presença de Deus hoje, como ele fazia na época de Jó, para acusar os crentes? Não. Por causa disso aqui. Ok? E depois, daqui 15 dias nós vamos estudar sobre a marca da besta. Por enquanto, confie na graça, não fique preocupado com a marca não.